Boa noite a todos, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui, essa segunda-feira, a segunda segunda-feira do mês, com o tratamento de desaparecido. Não imaginemos como é tão esperado esse momento para todos nós, principalmente para os espíritos que comungam conosco nessa atividade. É de uma grandeza muito grande, né? A gente dá continuidade a esse trabalho maravilhoso, porque eu sei da dificuldade de muitos desses irmãos, né, que estão do outro lado, pelas suas inconsequências em relação à sua responsabilidade, ao seu livre-arbítrio, e os pais por conta de não encontrá-lo. O título da palestra que nós colocamos, Desaparecido, ainda tem esperança. Por que a gente colocamos esse título? Para nos chamar a atenção, nos convidar que até que esses corpos ou esses cidadãos não apareçam como desencarnados, os seus familiares ainda acreditam que eles poderão ser vistos como seres encarnados. Então a gente previu dessa forma e entendemos que nenhum de nós podemos perder a esperança diante das dificuldades que cada um vai enfrentar, se assim Deus nos convidar ao retorno no plano físico que nós cometemos esse delito contra suas leis. Obrigado mais uma vez, boa noite a todos. Vamos iniciar com o Pai Nosso. Vocês vibrem aqueles irmãos que estão já em pronto atendimento na Casa Verde, lá no salão. Que Deus abençoe e proteja a todos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixa, Pai, em tentação cair, e livra-nos do mal. Que assim seja. Bom, nós retornamos, desembarcamos do plano físico, do plano espiritual para o plano físico. Por quê? Porque é mais uma chegada para uma nova morada. Não que a gente deixou de passar por aqui, porque tivemos outras encarnações. Talvez sejam mais difíceis do que essa. E por que não ter essa oportunidade? Por que não dar essa oportunidade aos nossos familiares de estar no mesmo lar? Muitas vezes, a gente não vem nessa mesma família. Vem em outra família porque se criou um laço espiritual com essa família. E achamos e pedimos a Deus, no momento certo, para que a gente desembarcasse nessa família e ela fosse o nosso instrumento de luz, de aprendizado. Só que a gente não imagina a dificuldade que vai ser, né? Muitas vezes a gente é convidado a vir nessa família ou nessa encarnação justamente para melhorar muito mais ou ter um compromisso, né, com aquilo que a gente deixou de fazer nas encarnações passadas. Chegando aqui, nós somos desobedientes, né, praticamente desinteressados com a programação divina, e perdemos o foco em nossa vida. Saímos da rota, né, e por irresponsabilidade nossa tomando o destino diferente. Essa chegada, não é, como todos vocês sabem, que são pais, são filhos, não é, vocês que são pais, são filhos, sabem da chegada de um ente querido em um ambiente, que é o lar. Por que esse ambiente tão promissor e a gente muitas vezes quer perdê-lo? Não devemos perdê-lo. Não estou falando só para os meus irmãos da Casa Verde, mas falando para todos aqueles irmãos que muitas vezes nas suas revoltas deixa a sua caminhada e procura seguir um rumo ou dar ao seu barco dar um rumo diferente, que não é aquele que Deus assim, junto com ele, pediu que ele assim o viesse. Então, diante dessa preocupação, a gente vê, né, que muitos irmãos se perdem no seu trabalho, da sua história de vida.
e faz um campo de vibração diferente e se envereda para outro movimento, e aí, mas é a questão do seu livre-arbítrio, né? Então a nossa preocupação, no sentido de compreender tudo isso, é trazer, né? Eu estou falando aqui não pelas aquelas pessoas que sofrem com transtornos mentais ou outros transtornos qualquer, mas as pessoas que não suportam estar dentro da sua casa pela responsabilidade que estão com a sua família. Bom, o amor do Pai, ele é tão primoroso para conosco que ele nos dá o livre-arbítrio. Esse campo tão lindo, né, e tão maravilhoso, justamente para que nós conquistemos a nossa responsabilidade em estar nesse momento aqui na Terra. Não é? Não é porque chegou uma adversidade perante a mim, né, que eu vou, assim, no primeiro momento, vou fugir dessa responsabilidade. Porque todos nós sabemos como é a educação dentro do lar. Como é a educação dentro do lar. Porque os pais foram ditos para os pais como deveríamos educá-lo. Só que no seu modelo inconsciente eles ainda não têm, mas eles estão educando conforme a providência divina o pediu. E você, cidadão que hoje foge da sua responsabilidade perante a sua vontade, desaparece, deixando todos a mercê à sua procura, ou ali no seu sofrimento, não vendo que você tem um grau de compromisso muito grande em estar aqui. Vai? Em estar aqui. Eu sei que muitos de nós passamos por isso, em dificuldades, por mais que seja essa dificuldade, a gente quer fugir desse compromisso. Vai? Eu não quero esse pai, eu não quero. Sou muito exigente. Nós temos o que merecemos. Por quê? Foi o pai que nos deu esses dois cidadãos para que nós crescemos juntos. Mas se você tem pai e mãe, agradeça sempre essa oportunidade, porque a ele tu deves a vida e a Deus muito mais. Quando tu foge desse teu compromisso diante dessa grande escola que é a família, o que ocorre contigo? Você só está pensando em você. O egoísmo falando muito mais alto do que nós imaginamos. Olha o tamanho da sua responsabilidade. Deus é maravilhoso, mas a gente muitas vezes, na nossa insanidade momentânea, a gente, né, se apega às coisas do mundo, às coisas materiais, e não quer saber da responsabilidade que os pais têm para conosco. E aí você perde totalmente o desequilíbrio emocional e vai para um campo que você desconhece. E muitas vezes quer voltar e tem vergonha. Como a gente tem visto alguns cidadãos que vivem nesse campo, né? No campo do desaparecido aí na cidade, que tem muitos moradores de rua, que eles não querem voltar para casa porque eles têm vergonha dos atos que cometeram. Mas se voltar, volte com alegria, né? Peça desculpa ao seu pai, à sua mãe, e tenha a responsabilidade na hora que forem chamados. Então, o amor do Pai, né? O amor divino, essa divindade tão bela, ele nos traz nos fornece esse grande acampamento que é a Terra. Mas aí temos que ter a responsabilidade que nós somos comandados por pessoas sérias, que os nossos pais, por pessoas dos nossos familiares, tios, avós, seja lá quem for. Nós devemos satisfação sim. Não fuja a essa responsabilidade. Bom, ainda perante a comunhão com o nosso irmão Jesus, né? Jesus tem um trabalho maravilhoso, né? Ele não fugiu de casa. Pense quando você vier algo diferente que não lhe traga aquela comunhão de paz e aquela comunhão da falta de paz. Você pense em Jesus. Veja o que ele fez, porque ele é um modelo para todos nós. O que ele nos fez? Ele não largou seu pai e a sua mãe. Ele disse: está na hora de começar o meu trabalho.
falou para a mãe e falou para o pai: eu tenho que ir. Ele disse que tinha que ir. E quando a gente desaparece, a gente não dá satisfação de nossas vidas, achando que o caminho é a nossa vontade. Mas só que quando chega nas ruas, né, em campos diferentes, numa cidade diferente, vem aí o sofrimento, não é? O sofrimento. Muitas vezes você é assaltado, roubado, leva os seus documentos, você fica totalmente alheio, né, no campo governamental, né, que os governos muitas vezes não sabe que você existe naquela cidade, em outra cidade você não existe, porque você está sem documento, né? Então devemos ter cuidado com as nossas ações e respeito, acima de tudo, com as leis humanas, que muitas vezes os desaparecidos não têm esse respeito, né? Não se dá esse respeito. Por quê? Porque quando chegam os órgãos governamentais, eles não querem ser localizados. É óbvio que tem alguns cidadãos ainda na terra que são desaparecidos porque tem problemas, né? Tem os seus problemas com a justiça. Mas isso não é problema nosso, é dele. Mas se ele tiver uma cabeça realizada, um compromisso ali assistido não pela espiritualidade, mas um compromisso assumido como ser humano, tenho certeza de que ele é muito mais responsável do que nós somos hoje. Mas ele tem que assumir essa responsabilidade, do qual ele não assume. Como nós éramos jovens, eu sei da dificuldade quando a gente era jovem, né? Ele não queria assumir essa responsabilidade, porque a gente tinha compromisso com a família e os pais nos cobravam esse compromisso. O que é que nós fazíamos? Nós queríamos fugir. E muitos de nós que estamos hoje no trabalho espiritual, né, fomos vítimas das nossas irresponsabilidades, né? Fomos vítimas. Só que a gente não fugiu para outro estado, a gente ficava na vizinhança ali, né, e as mães e os pais nos olhando, mas ele vai voltar. E os nossos pais tinham certeza de que a gente ia voltar. E todos nós voltamos e estamos hoje com uma caminhada diferente, né? Esse é o nosso dever e o nosso trabalho, o nosso compromisso. Bom, quando a gente procura trilhar um caminho diferente, como o filho pródigo, né? Saí, mas eu vou voltar. Eu saio com raiva da minha casa, saio com raiva dos meus pais, da minha mãe, dos meus tios, seja lá de quem for. Mas eu sei que vou voltar. Passo 3 dias fora, eu volto para casa, né? Por uma situação, muitas vezes, de desabono familiar, né? E aí esse desabono traz pequenas consequências, né? Ora, eu tenho que ser responsável nesse momento em assumir esse pequeno ato que eu cometi. Observa bem, se você comete esse pequeno ato e dá continuidade a ele, você pode ser um criminoso da sua própria vida. Você pode ser um suicida desse movimento que você está sendo acometido pela tua vontade. Me preocupa muito quando eu vejo alguns irmãos que nos pedem auxílio na Casa Verde, jovem. Vou falar de jovem porque eu lido com isso praticamente todos os dias quando nós estamos na ativa, né? Porque a primeira coisa que eles chegam é reclamando dos pais, né? Chega altamente perturbado porque tem uma crise de perturbação, a maioria deles são muito jovens, com mediunidade ostensiva e não aceita imposição dos pais. A imposição, com certeza, eu diria uma imposição pelo fato da educação, mas eles não assumem isso, né? Não assumem esse trabalho educacional como um trabalho espiritual, como deve ser um trabalho espiritual. Chega colocando a culpa em quem? Nos pais, trazendo para os pais como se fosse o compromisso do pai é como se fosse ele, né? Ele é o responsável por tudo, né? Não, a culpa é do meu pai. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo certo. Eu fico escutando aquilo, porque a minha função é escutar e dar a minha opinião. Tem deles que até não gostam. Mas graças a Deus, aqueles que não gostam,
e disse até mesmo, olha, eu não sei o que eu vim buscar aqui. Eu digo, você sabe, daqui a 3, 4 meses você volta e vem agradecer por as palavras que eu te disse, porque você está sendo irresponsável pelas dores que você está causando dentro da sua família. Por que nós causamos essas dores a uns entes tão queridos, que cuidou de nós, que nos deu o asilo necessário, porque a gente veio do plano espiritual, está exilado aqui na Terra. Mas a gente precisava de um ambiente. E me deu, e esse exílio que nós fomos deportados, do mundo espiritual para o mundo físico, a gente está aqui. Quer dizer, se eu não melhorar aqui, eu vou ter outro exílio. Por que não procurar melhorar esses grandes sentimentos que ainda a gente carrega conosco? Por que fugir dele? E são tantos irmãos que estão fugindo, né? E conseguem fugir cada vez mais. Que a gente sente no coração quando a gente passa nas ruas. Eu, principalmente, eu sinto a dor daquele cidadão no meu coração. A mente dele me diz que ele não queria estar naquela caminhada. Mas ele está, sabe por quê? Por orgulho. Então vamos engolir o nosso orgulho. Né? Quando a gente, principalmente nós que dirigimos esse trabalho espiritual, quando a gente vê um cidadão dessa ordem, a gente procurar sempre, né, compreender que esse cidadão tem problema. Mas a gente não pode resolver o problema dele. Mas a gente pode tirar de dentro de nós os nossos sentimentos e emanar para aquele cidadão. Né? Eu tenho sempre passado nas ruas e feito isso, mas é um trabalho meu. Não quero que ninguém faça o trabalho que eu faço. Né? Mas se cada um fizer, tenha certeza que a gente vai ter muitos irmãos melhores, muitos dias melhores, porque o mundo precisa. Nós estamos precisando. A gente está carente desse afeto, né? Desse afeto de não só levar um prato de comida para as ruas, mas um olhar carinhoso já ali traz o afeto àquele irmão que tanto, né, necessita do nosso carinho. Além do mais, a comida irá alimentar, né? Mas eles não precisam só disso, não. Eles precisam compreender, se eles perguntarem para você uma palavra amiga, uma conversa, eles precisam compreender dos atos de irresponsabilidade que eles cometem perante os seus familiares. Essa é o grande amor do Pai para conosco. Bom, o lar como sendo o ambiente de compromisso, né? O berço do compromisso lá, observa bem. Por que eu vou me revoltar se eu estou num ambiente que eu mais adoro? Onde lá eu posso ter tudo. Eu não posso ter do bom e do melhor, mas eu posso ter tudo. Basta eu me aprimorar perto daqueles entes queridos que me deram, que tiveram os cuidados necessários para comigo. Vocês estão compreendendo? Os cuidados necessários ali, quando eu estive doente, quando eu era criança, minha mãe me alimentou, minha mãe cuidou, minha mãe fez vigília, minha mãe muitas vezes deixou de trabalhar, o meu pai também, porque me queria lá naquele ambiente, me quer nesse ambiente. O que nós fazemos nesse ambiente? Muitas vezes nem ajudamos, não é? Tem visto familiares, amigos nossos, né, que as mães dizem, fulano não lava nem uma louça, nem um prato que come. E aí, quando você vai dizer algumas palavras, né? E isso é um desabono para aquela família. Na realidade, para aquele cidadão, na realidade, não deve ser um desabono. É uma chamada de atenção para a responsabilidade, né? Porque esse berço é o grande laboratório de nossas vidas. Todos vocês que são pai, mãe, filhos, que hoje estão compreendendo a doutrina espírita, vocês sabem como é primoroso estar dentro desse lar, ou não? A beleza de vocês estar sendo aconchegado por esse momento. Não é? Porque você naquele ambiente, quando é pequeno, você é o pé de rosa, né? E ali tua mãe carregando com todo carinho, com todo teu amor, né? E aí você cresce e joga seus espinhos. Não é espinhozinho pequeno, é espinho grande, né? Porque você se acha autocompetente. Olha, isso é orgulho, isso é vaidade, é o seu ego exacerbado, não é? Porque você não é dono de si, não é?
E aí eu faço as palavras de Rossandro Clinch, né? Ele diz o seguinte, quando a mãe dele, eu vou para o carnaval, vai para o carnaval? Quem autorizou? Não, eu. Eu? Você autorizou? Eu. Você não vai, porque enquanto você estiver na minha casa, você vai fazer aquilo que eu disser. E realmente, então, naquele ponto que o nosso irmão compreendeu, que muitos de nós que estamos na terra hoje, rapazes, principalmente os jovens, que não querem compreender, vai sofrer as consequências futuras. Tanto na carne como no espírito, porque posteriormente ele vai ser acometido das mesmas dores que os pais sofreram. Ou não? Ou vocês acham que estão, né? Esses pais que pairam com seus filhos dentro de um ambiente que padecem em algumas torturas, com algumas torturas do ponto de vista físico, né? Com desrespeito aos pais, desrespeito aos avós, e aí sucessivamente, esses cidadãos já passaram dentro de famílias, ou foram pais rebeldes e hoje estão sendo cometendo os mesmos delitos, não é? Porque eles vieram dentro dessa família exatamente para melhorar, e essa melhoria, por assim dizer, não querem. Eles não querem essa melhoria. Parece que não querem, ou parece que não estão entendendo, não é? Mas esse não é o fato. O fato é chamar para a responsabilidade diante do amor que Deus nos fornece para estarmos aqui presente nessa caminhada, uma caminhada que não é uma caminhada, eu diria para você, não é uma caminhada de felicidade eterna, mas é uma caminhada de muita harmonia, que assim Ele nos dá. Mas a gente procura as intrigas, que são mundanas. E essas intrigas, o que ocorre com elas? Trazendo os dissabores para nossas vidas, o desacampamento do ambiente familiar, não é? Porque quando você desaparece, ou você, por orgulho, você some. Aí eu não estou falando só de filho, né? Mas eu estou falando aí de cidadãos que muitas vezes não concordam com o que aconteceu em sua vida e some e traz uma preocupação, né? Um desvelo maior com todos os familiares e aqueles seus amigos em torno. A gente quando está no trabalho espiritual, principalmente nesses dias, a gente percebe que os nossos queridos irmãos que desencarnaram e eram desaparecidos, as consequências das suas dores são terríveis. Porque ele não queria estar naquele ambiente, mas ele estava. Ele queria estar num ambiente que Deus assim o forneceu. Então, amados irmãos, queridos, jovens, né, aqueles que passam por tormentos obsessivos, né, um briguinha com o marido, com a esposa, com o namorado, sejam mais responsáveis diante dos atos que vão tomar. Observe que você não está só. Você está com aquele que te forneceu a vida, te forneceu um novo corpo físico, porque o espírito já é velho. Mas você veio exatamente para um novo acampamento. E esse acampamento é com quem? Com aquelas pessoas que vai te dar, que sempre te dão o maior zelo. Porque estão te guardando, estão te acariciando e te mostrando que você deve seguir, não aquele caminho que tua mente te mostra, mas o caminho que eles estão te mostrando, porque é o melhor caminho para ti. Que Deus. Porque Deus, Ele é Pai e Ele é soberano na sua justiça. Olha, o justo amor divino. Que coisa bela, né? Sabe por que o justo amor divino? É porque temos encarnações sucessivas. E essas encarnações, Ele é tão justo, e essas encarnações, Ele nos dá exatamente para a gente completar ciclos. Vamos completar o nosso ciclo. Porque muitas vezes viemos com a família que merecemos, porque perdemos os laços com alguns irmãos do plano espiritual, que aquele que foi o meu pai um dia, melhorou muito mais do que eu estava ontem, e já está em outro plano, e eu precisava reencarnar, vir numa família que eu não conheço, me torno rebelde. Olha, não sejamos rebeldes, nós temos o pai que merecemos, nós temos a mãe que merecemos. Ela é dura com a sua educação formal, ela é dura com a sua educação,
né, no ponto de vista intelectual, mas ela é uma santa. Sabe por quê? Porque na hora do teu choro ela vai te abraçar, ela vai te perdoar, ela vai te trazer o carinho necessário. O pai não, o pai muitas vezes é mais duro, mas mesmo assim ele se torce quando você desaparece, não é? Ele se torce quando você desaparece. E aí ele dobra-se perante Deus e lá vem suas lágrimas trazendo o quê? O conforto para aquele momento de dificuldade que ele tá passando. Então sejamos conscientes nos nossos atos. Não cometemos esses absurdos que muitas vezes passam pela nossa mente em querer fugir da nossa responsabilidade de estar naquele ambiente. Não é? Não. Olha, o lar que Deus nos fornece não é prisão para nenhum de nós. Longe disso. E eu também não quero que seja para nenhum dos... E ele também não quer que seja para nenhum dos filhos dele. Sabe por quê? Porque você tem um livre-arbítrio. Mas seja responsável por seu livre-arbítrio. É tanto que nós somos como um pássaro. O que acontece com os pássaros? As mães ficam cuidando eternamente? Não. Mas após uma educação, você tem a sua história, tem que fazer a sua história. Mas uma história decente. Não uma história de fadiga, né? Pelo descompromisso com das reclamações causadas naquele ambiente. Porque se você fosse responsável, seu pai e sua mãe não estavam reclamando com você. Se você tivesse hora para chegar e tivesse responsabilidade, né, você não ia ouvir reclamações. Ia? Não. De jeito nenhum. Nós não íamos ouvir qualquer desconforto através de palavras de pai e de mãe, né, dentro do nosso ambiente. Mas eu causo isso, então eu tenho que ouvir e tenho que ser responsável com meus atos. Bom, se essa semente que nos chega, porque na nossa mente chega demasiadamente semente que são boas e são ruins. Estou falando isso do processo que a gente sofre aqui na Terra, porque ninguém aqui é santo. Ou, no caso, nós que a gente já conhece um pouco a doutrina espírita, a gente passa por desconforto mediúnico, né, em determinado momento de nossas vidas. E esses momentos, em determinado ambiente, a gente se degladeia com ele. Mas é momento para que a gente esvazie o nosso coração com ódio, com rancor, com amargura. A tristeza, tudo bem, porque muitas vezes ela vem, a gente consegue trabalhar essa tristeza. Mas se eu não entender, né, que sou uma semente que vai amadurecer e essa semente ela pode gerar bons frutos, o que vai acontecer comigo? Eu vou enterrar essa semente, né, numa terra onde esse solo é muito saturado e ela não vai nascer. E ela não nascendo, o que ocorre comigo? Eu perdi o sentido da minha encarnação. Eu perdi o sentido da minha vida. Eu perdi a coisa mais carinhosa que Deus me ofereceu. É por isso que muitos jovens desencarnam cedo no plano espiritual. Por quê? Ele veio aqui trazer a nós o conforto, mas envereda para campos diferentes. O que é que Deus faz? Faz um pequeno convite. Dói na família? Dói. A gente tem visto muito isso. Não é? Jovem muito cedo traficando droga, o que ocorre com esses jovens? São sendo tirados da terra. Ou não? Creio eu que sim, né? Muito cedo, muito jovem, as mães choram, elas vêm, muitas vezes a gente vai conversar, a espiritualidade nos intui, o que houve verdadeiramente com o fato, com o nosso irmão, e observa, o que houve com aquele pequeno irmão? Ele veio exatamente trazer para a terra, ser uma semente que ia gerar bons frutos. Mas se perdeu, apodreceu. Quem é o culpado de tudo isso? É ele ou o pai? O pai
no seu aspecto moral, o pai deu tudo de bom. A família deu tudo de bom. O culpado é o pai ou é ele? É ele. Mas os pais se sentem culpados. Ou não? Nós nos sentimos culpados, achando que nós fomos errados. Nós que erramos para construir. A gente, quando vai para um velório de pessoas muito jovens, os pais dizem, onde é que eu errei? Mas Deus sabe que eles não erraram, procurou dar o melhor. Mas as consequências dos atos são dele. É tanto que quando a gente recebe esse jovem, desencarnado na mesa mediúnica, a primeira coisa que eles pedem é que nós avisem para os meus pais para que ele me perdoe. Não é? Por que não disse isso antes? Tudo bem, nós não temos aqui para condenar ninguém, mas a gente podia ter esse jovem, ou qualquer outro cidadão, estou falando de jovem especificamente, porque hoje é uma batalha direta com a juventude, né? Principalmente os pais com essa juventude. É uma batalha direta. Essa batalha direta, ela está trazendo muito desconforto em toda a terra. Porque em qualquer família está tendo consequência dessa obra. E isso é muito ruim para todos nós. Não é? É uma dificuldade de compreender, os pais compreender o momento que esses jovens estão passando. Né? Porque os pais querem o melhor, eles querem modelo de vida diferente. Ora, se eles querem modelo de vida diferente, os pais não têm como dar uma vida que eles gostariam de ter. Porque eles são responsáveis, naquele momento é responsável pelos seus atos. Então qualquer ato cometido, se for de menor, quem vai responder aos pais. Não é? Olha, todos nós que fomos jovens um dia e que cometemos os nossos delitos, e nossas mães, nossos pais nos chamaram a atenção de maneira dura, rigorosa, hoje nós somos o quê? Hoje nós somos pessoas muito mais comprometidas do que fomos ontem. Certo? Estamos errados? Não. Nós estamos no caminho. Porque eles não conseguem enxergar esse caminho. Porque eles querem uma vida diferente, um modelo de vida diferente. Bom, a princípio, todos nós temos livre-arbítrio. Isso aí perante Deus. Mas a oportunidade que nos é dada aqui nesse campo é a oportunidade de compreender a grande visita aqui na Terra. Mais uma oportunidade. Né? Mais uma oportunidade. Para vocês que estão ouvindo essa palestra, né, e que não estão entendendo com relação à questão da reencarnação, ora, cometer esse delito, e muitas vezes você não tem mais essa oportunidade. Aproveite essa aqui. Não é? Seja você um novo de amanhã. Você será o exemplo para outro jovem. Você será um caminho para aqueles que assim querem mudar. Não se esconda diante das suas enfermidades morais, porque a gente traz as nossas enfermidades morais para elas serem cuidadas, criadas exatamente aqui. Aqui nesse ambiente, não é? Aqui nesse momento, aqui neste lugarzinho onde a gente acha que é o inferno de vida para todos nós. Não, é o campo de trabalho que não devemos deixar mofar as sementes boas que a gente tem. Porque essas sementes, elas precisam ser trabalhadas. Elas precisam nascer para dar bons frutos. E você é capaz de fazer isso. Seja você responsável pelos seus atos, por essa oportunidade que Deus está te fornecendo, pelo ambiente onde você está. As ruas não é ambiente para se morar. As ruas é ambiente para a gente passear, é ambiente para a gente ir ao trabalho, na nossa caminhada, fazer uma caminhada de atividade física, e não para morar. Mas é sua escolha. A escolha é sua. Não é? Isso só depende de quem? De cada um de nós. Depende de você. Se você soubesse o quanto é dolorido para um pai e uma mãe estarem à busca de qualquer um daqueles que desapareceram, sem saber onde está,
Vocês não imaginam a dor que estão causando e o sentimento de desagregamento na família. Porque muitas vezes um culpa o outro. E não é momento de culpar, é momento de buscar meios de solucionar o problema. Mas a responsabilidade é sua. Ouçam bem, todos vocês. Aqueles que assim cometem esse delito contra as leis divinas irão responder pelos seus atos. E os atos serão atos como um criminoso. Porque são chamados a responsabilidade no plano espiritual posterior e lhe mostrada toda a sua caminhada. E cada um de nós vamos nos enxergar no futuro. Bom, mas se eu tenho uma nova oportunidade, vou trabalhar novamente. Vou reencarnar novamente. E aí eu quero fazer tudo diferente. Que não seja essa oportunidade, que não seja do dia para o outro. Não. Essa oportunidade, ela vai ser nos dada, a gente não sabe quando. Né? Porque a reencarnação, para muitos espíritos, não está sendo fácil. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus ilumine a caminhada de cada um de nós nesse momento. E eu agradeço muito de estar aqui mais uma vez nesse ambiente, na nossa casa, no nosso lar, né? A Casa Verde fechada, e sentindo, né? Porque aqueles que nos procuram, eles, quando nos ligam, eles nos procuram porque estão necessitados. E hoje, como muitos espíritos estão necessitados, né? Necessitados de amparo, pedir a todos os meus irmãos que estão nos assistindo nesse momento, né, que estão vibrando, para que a gente possa, com a presença do nosso Mestre Jesus, e falar algumas palavras do nosso irmão Marcos, que está do meu lado, né, que ele saiu de casa com 18, 19 anos, e ele se tornou hippie, né? Andou o mundo inteiro. Ele morreu, segundo ele, aos 62 anos, muito debilitado, mas segundo ele, escolha dele, né? Mas ele dizia aos pais onde estavam. O interessante é que esse nosso irmão, né? Ele está nos comunicando que ele dizia onde estava quando ele saía de uma cidade para outra, mas ele nunca passou mais em casa. Segundo ele, nunca mais visitei o meu lar, ao lar dos meus pais, não é? Mas eu sempre ligava, dava notícia por caixa, cartões, onde eu ia, onde eu chegava, não é? Até minha mãe se acostumado, se deu por conta do que eu não ia mais voltar para dentro do meu lar. Não tive filho, né? Tinha amigos pelo mundo, né? Tinha pequenas namoradas, ambientes de namoro, né? Fui usuário de droga, né? Porque a gente que vive nesse mundo, né? De todos isso, falando isso para vocês, que são jovens como eu, que querem uma caminhada dessa, eu diria que é uma péssima escolha para todos vocês. Diria que vocês, se pudessem, não fizessem isso. Porque eu sei o que eu passei. E muitos de vocês não sabem o que vão passar. Não é? Muitos de vocês não sabem. Eu fui recolhido ao plano espiritual tem aproximadamente uns 15 anos. Não é? Tem uns 15 anos que eu fui recolhido ao plano espiritual. Estou me reerguendo. O mentor me pediu que eu me mostrasse do jeito que eu era, como eu cheguei. Quando o médium Flávio me viu, ele ficou até espantado, horrorizado com os meus trajes, como eu usava, né? A minha bolsa está no chão, minha roupa, né? E posteriormente me mostro para vocês como eu sou, como eu estou hoje. Estou bem melhor, né? Porque eu estou tendo a oportunidade de comunicar aqui para vocês os atos da minha irresponsabilidade. Mas foi minha escolha. Mas quanto sofrimento eu causei, quantas dores e mágoa foram refletidas
né, em noites e noites, por conta da minha irresponsabilidade. Hoje eu sei, né, quando a gente volta ao plano espiritual, essas dores, elas são refletidas no nosso campo vibracional, né? Elas são refletidas no nosso campo vibracional, porque a gente repensa em nossas vidas. Porque eu vivo, ou eu vivia caminhando eternamente. A minha mente era a mente de um andarilho. Hoje não, mais calmo, mais tranquilo, e agradeço a Deus por estar aqui. Quero dizer a minha nacionalidade, eu sou chileno. Ó. Então me vejo hoje uma pessoa melhor do que ontem, mais assistida, e rogo a Deus, quem sabe, uma oportunidade melhor e ser mais responsável com os meus atos. Gozei muito pelo mundo, mas quantos transtornos eu não trouxe para minha família. Me despeço de todos vocês, dessa casa, desse acolhimento e de muitos irmãos que estão sendo acolhidos nesse momento, não é? Muitos companheiros que andavam comigo também já chegaram a um ambiente espiritual. Nos encontramos porque tem diálogo franco, aberto nas colônias espirituais com psicólogo, psicoterapeuta, para que a gente amadureça mais a mente e compreenda dos nossos erros e nossas falhas. Que Deus abençoe a todos vocês. Deus proteja e nesse ambiente carinhoso, por esta casa abençoada, que Jesus assim ofertou a um trabalho maravilhoso de resgate, de oportunidade, não é? Para muitos irmãos, né, de todo o recanto do mundo, né, de todo o Brasil, de todas as cidades brasileiras, né? Pensemos sempre na luz que esse trabalho traz para esses nossos irmãos, que um deles dos quais sou eu. Agradeço e tenho uma oportunidade melhor e tenho certeza de que eu vou ter uma oportunidade melhor do que eu tive antes. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Quero agradecer a todos os irmãos que nos assistem e por esse trabalho e essa oportunidade. Peço a todos que nesse momento, né, para que nós nos situemos nesse trabalho divino e nessa corrente maravilhosa, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejamos assistidos. Todos vocês serão assistidos nesse momento. Todos os irmãos que estão desaparecidos, seja ele encarnado, seja ele desencarnado. Todos os irmãos cujas dores causadas pela sua irresponsabilidade naquela família, nesse momento, aqueles irmãos que sofrem com transtornos mentais, que estão desaparecidos, em nome do nosso Pai Celestial, seja encontrado, notícias sejam dadas posteriormente, e que cada um de vocês receba essa alegria, receba esse momento, essa paz, a todos os meios ostensivos e não ostensivos que estão nessa corrente de vibração. Vamos vibrar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos sigam em nome de Jesus. Todos sigam em nome de Jesus. Vibrem com o amor de vocês. Vibrem nessa paz, vibrem nessa comunhão. Peçam a Deus, àqueles irmãos que estão ao vosso lado, que estão perdidos, que não foram desaparecidos, mas o ódio, o rancor que ainda se encontra ao vosso lado. Peçam a todos, peçam a Deus, aos trabalhadores da Casa Verde, aos irmãos divinos que lá se encontram, ao doutor Bezerra de Menezes, ao irmão Chico e a tantos outros irmãos, que esta corrente maravilhosa, em nome de Jesus, segue todos vocês, meus irmãos. Sigam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos trilhando, vamos buscando, vamos caminhando em nome de Jesus. Sigam todos na luz, sigam todos, olha os portais se abrindo, os médicos, as ambulâncias, né? O socorro, aqueles irmãos que estão feridos nas macas, aqueles que estão chegando das guerras, isso, que foram torturados em ambientes diferentes que não da sua casa, sejam atendidos, sejam recolhidos. Aqueles que foram desaparecidos, enterrados como indigentes, sejam recolhidos, meus irmãos. Sejam recolhidos, sejam encontrados. Me lembrei bem do nosso irmão, daquela professora que sumiu de São Paulo nesse momento,
que eles sejam recolhidos, seja encontrado nessa vibração, né? A nossa irmã querida, né? Que está desaparecida em São Paulo, que é muito amiga do nosso irmão coronel, que frequenta a nossa casa, que seja atendida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos vocês, vibrem, meus irmãos, vibrem todos os médios com amor, com carinho. Solte a voz dos anjos que há dentro de cada um de vocês. Vibrem, solte carinhosamente o amor que Jesus guarda em vossos corações. Isso, vamos trilhando, vamos caminhando, meus irmãos, vamos dar as mãos a cada um de vocês. Isso, solte o amor de Jesus que há no coração de cada um. Solte a paz, os sentimentos valorosos que cada um de vocês tem em vossos corações. Abra o vosso peito, a vossa harmonia. Deixe fluir os sentimentos de vossas mentes que não aguentam mais as dores. Vibrem, meus irmãos, em nome de Jesus. Vibrem. Esse trabalho maravilhoso de corrente, trazendo o conforto a muitos irmãos que aqui estão chegando nessa casa de amor e de paz, a casa verde. Vamos, meus irmãos, sigam na luta o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos vibrando, vamos comungando, vamos abrindo o nosso coração para o nosso Mestre Jesus. Que Deus abençoe a todos. Deus vos ilumine. Deus vos concede com a sua misericórdia, ó Pai. Salva todos, ó Pai. Abençoa, Pai. Abençoa os nossos familiares. Abençoa esta casa. Abençoa o filho do nosso irmão Flávio, da nossa irmã Solange. Os nossos irmãos que aqui se encontram encarnados e desencarnados. Que Deus vos abençoe e vos proteja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Encerrando essa atividade na noite de hoje, agradecendo a Jesus carinhosamente por estarmos presentes nesse trabalho com todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. E com esta prece, damos encerrado a nossa atividade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.